Seja bem-vindo ao nosso encontro semanal do programa Organização e Método, um programa voltado para as demandas das nossas famílias, especialmente para a educação dos nossos filhos, alicerçada nos valores cristãos. O nosso objetivo, como vocês já sabem, é contribuir com os pais no preparo para que as nossas crianças, intermediários, adolescentes e jovens tenham um futuro digno e honroso, tanto como cidadãos na formação de seu caráter, como na condição de servos do Deus Altíssimo. E este episódio é muito especial para nós, porque vamos tratar tanto das experiências alcançadas com o trabalho do grupo neste ano, quanto a anunciar os projetos para o próximo ano. E quem estará conosco hoje? Vou deixar para minha amiga, professora doutora Késia Nunes, apresentar. A paz do Senhor, Késia. A paz do Senhor, Fernanda. A paz do Senhor, irmãos. Nós queremos lembrar, como Fernanda já disse, que este é o nosso último episódio do ano. E ao longo do ano, os temas foram uma orientação para os pais acompanharem os filhos em diferentes demandas. Que demandas são essas? Leitura bíblica em família, acompanhamento escolar na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Também orientações para os processos seletivos, IFES, Enem, concursos, mestrado e doutorado no Brasil e no exterior, em intercâmbios e em diferentes países. E ainda temos uma sequência de orientações que tratam das escolhas profissionais e da constituição da família, com os pastores do Conselho Presbiteral e suas esposas. E por fim, também reunimos informações para a organização das famílias e das igrejas para o evento precioso de dezembro, Trombetas e Festas. Você assistiu? Então acesse a nossa playlist e conheça essas orientações preciosas. Cada programa é uma bênção diferente. E vocês também podem assistir aos programas em que recebemos os convidados que aqui estão conosco para o encerramento deste ano, os nossos queridos amigos, irmãos, irmã Camila Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor. Irmão Erley, professor, eu Erley Vieira, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Irmã Denise Cantarella, paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Uma bênção recebê-los, sempre uma grande honra, uma grande alegria. É verdade, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Paz do Senhor, irmãos. E é contar as bênçãos recebidas, na verdade, nesse trabalho esse ano que foi muito frutífero. Irmãos, este novo formato de entrevistas nas gravações foi um desafio para nós, enquanto grupo, organização e método, porque nós vínhamos fazendo, os programas eram quinzenais anteriores, mas agora nós já temos mais de 160 programas e dentre eles 50 foram exibidos este ano. Nós recebemos com muita alegria 65 convidados para as conversas, além das igrejas e pastores que nos acompanharam em parte dos episódios. E começamos com uma temática muito especial, que foi a rotina de estudos bíblicos em família. Nós gravamos 6 episódios com 10 convidados. Denise, que está aqui conosco hoje, foi uma das irmãs amadas que gravou conosco as orientações para que no decorrer deste ano nós, enquanto pais, tivéssemos o hábito de ler a leitura, se tornar um hábito essa leitura na nossa casa com os nossos filhos. Vamos falar um pouquinho, Denise, como foi essa rotina, as experiências que nós alcançamos no decorrer deste ano? Gostaria de ressaltar, mais uma vez, a grande alegria de estar com os irmãos, que eu participei bem no começo do ano, onde nós estávamos sugerindo às famílias implementar esse momento de leitura bíblica. E é interessante que a gente vê ao longo do ano as famílias ali entrosadas com seus filhos nas diferentes faixas etárias, buscando essa leitura bíblica. No momento, naquela época que eu participei deste assunto, desse episódio, eu tive retornos das famílias. Olha, é possível, eu consegui, eu consegui despertar no meu filho um interesse maior na leitura bíblica. Na época a gente deu algumas sugestões, de como fazer, de como aproveitar o tempo, de como reunir a família. E foi muito interessante perceber e receber essas experiências de alguns irmãos, ou da escola, no meu local de trabalho,
ou na minha igreja, de como foi bom e como foi produtivo. Eu quero colocar a minha experiência particular nisso, que para a minha família funcionou muito no culto no lar. A gente tenta, é claro, ler com a criança todos os dias. O nosso objetivo é isso, é a leitura diária com a família. Mas para o meu filho, o culto no lar é muito especial, porque é onde ele tem 6 anos, ele ainda está no processo inicial de leitura. Mas é onde ele consegue ler mais, tem mais tempo para ler, ele quer pregar do jeitinho dele. Então ele vivencia mais a palavra neste momento. E tivemos vários outros relatos de momentos. Não, com meu filho funcionou de manhã, com meu filho funcionou à noite, depois da oração ali, quando a gente vai dormir. E eu tive vários relatos nesse contexto. E assim, a sugestão que a gente dá, já estamos no final do ano, é que a gente sabe que muitas famílias viveram muitas realidades ao longo do ano, porque foi uma temática lá do primeiro semestre. E aí, às vezes, durante o ano, às vezes houve uma falha, né? Eu não consegui, eu desisti, ou foi difícil implementar uma rotina de leitura bíblica. Mas assim, a sugestão que fica para esse novo momento, né, essa virada de ano, é que nunca é tarde para começar. Então, você começou essa leitura bíblica e parou em algum momento, retome. Recomece com sua família, né? Persista com os seus filhos, porque a palavra do Senhor ela é alimento para a nossa alma, é a luz, né, do nosso caminho, foi até o tema da nossa evangelização de outubro. Então não desista, por mais difícil que possa ser, você colocar na sua rotina a leitura bíblica, mas vale a pena, porque o benefício vem, o Senhor nos abençoa, a nossa família é edificada, e isso passa a ser na vida da criança e do adolescente, ele vai levar isso para a vida dele. Então assim, não desanime, estamos felizes nesse final de ano, glorificando ao Senhor, porque vivemos essa experiência, conseguimos implementar, né, com dificuldades no nosso trabalho, dia a dia, correria, colocar nas nossas famílias a leitura bíblica e desejamos que os irmãos, aqueles que nos acompanham, consigam também, né, de uma forma ou de outra, colocar essa leitura bíblica na rotina, ou de manhã, à noite, antes de dormir, no caminho para a escola, um momento ali de comunhão, vamos orar, vamos ler a palavra, de absorver a palavra do Senhor. Uma grande alegria contribuir com os irmãos nesta tarde. Uma bênção que Denise chama atenção, que é sempre tempo de recomeçar. Isso aí. Então, foi bom por um período, não conseguimos ter a consistência que nós desejávamos em relação à recorrência diária, mas a leitura permanece como um convite permanente para as nossas famílias. Então, quais são a idade, né, dos filhos, a idade das pessoas que estão ali? Quais são os recursos? É possível ler por meio de um aplicativo? É possível ouvir a Bíblia agora com os programas da nossa rádio e da TV Manaim? Então, que nós temos também programas, né, que orientam a leitura, que fazem leituras bíblicas, seja qual for o recurso, seja qual for o tempo. Algumas famílias vieram nos dizer que conseguem fazer a leitura diária do texto que é indicado na EBD, apenas. E isso é muito bom. O pastor Josias também ressalta a experiência de quando ele era criança, de que a caminho da escola ele também memorizava um texto da palavra. Acho que é sempre um convite para o despertamento da importância deste tema para a nossa casa, leitura bíblica em família, sem dúvida, sim, não é? É verdade. Kézia, Denise falando, me lembrei que uma irmã nossa da igreja de São José do Calçado, interior do Espírito Santo, ela é professora de classes na Escola Bíblica Dominical e ela também começou a fazer esse trabalho lá. Naquela época ela fez um cartaz ensinando as crianças os livros do Velho Testamento, do Novo Testamento. Lindíssimo, não foi? E por um grupo do WhatsApp, Denise, ela fez essa leitura semanal com as crianças. No início ela foi relatando, né, as dificuldades, porque enquanto crianças os pais precisam estar presente, precisam incentivar, mas como que no decorrer isso foi se tornando uma rotina. Isso e aí. não foi, né, por um trabalho só dos pais, a mãe, o pai em casa, mas que envolveu também as nossas professoras da Escola Bíblica Dominical, e essa professora fez esse trabalho que foi glorioso com as crianças, é um trabalho que deu continuidade no decorrer de todo este ano. A sequência de episódios chamou a atenção, né, nossa atenção para a necessidade
da persistência, de buscar estratégias dentro da nossa condição para que a leitura bíblica aconteça na nossa casa. Eu falo porque os episódios é direcionado para os pequenos, ali sim, mas a gente começa pela gente. Eu comecei a olhar e falei, opa, eu posso fazer dessa forma. E aí isso a gente traz pra gente, então a gente faz aquilo brotar, né, no nosso lar e ser constante, que é muito importante. Eu acho que assim, a leitura bíblica foi um tema que também traz repercussão para todos os tempos que nós estamos vivendo. Os últimos episódios que nós tratamos foi a respeito do Trombetas e Festas. Nós tivemos relatos muito interessantes de crianças que estavam evangelizando nos condomínios, nas escolas, que além de levar o convite, também elas têm conhecimento da palavra. As nossas crianças têm conhecimento da palavra. Então elas também aproveitavam esse conhecimento e este tempo para evangelização, né? Então é sempre um despertamento para as nossas famílias, né? Além de tratar do acompanhamento, da leitura bíblica em família, um outro tema que para nós foi muito importante e que também foi um tema prolongado, porque a nossa preocupação é sempre trazer orientações práticas, né? Então nós trouxemos diferentes profissionais, diferentes áreas, especialmente professores, para falar sobre acompanhamento escolar dos filhos, orientações para concursos, para intercâmbio no exterior. Nós recebemos 36 convidados na elaboração de 26 programas. Além disso, outros 18 programas abordam as escolhas profissionais e a constituição da família com os pastores e as suas esposas. E foi uma grande bênção, porque nós pudemos tratar das especificidades dos diferentes grupos, crianças, intermediários, adolescentes, jovens e dos casais, porque a família é um projeto de Deus e todos gostamos de aprender mais e garantir a unidade das nossas casas. E aqui, como nos programas anteriores, também tivemos orações práticas, não é isso, Erlen? E aí nós queremos também conhecer um pouco das experiências que nós reunimos aqui como igreja a partir desse despertamento que foi as orientações para o acompanhamento escolar dos filhos e os concursos. Amém. Foram muitas experiências que nós tivemos, vou compartilhar algum com os irmãos, vamos falar do parte da família, de uma irmã. E antes desse episódio, ela tinha comentado, Erlen, minha filha está com muita ansiedade, está aflita, como que eu posso fazer? Porque ela queria passar no curso de medicina, ela até pensou fazer em medicina no exterior, e conversávamos ali, sempre orientando, e depois no episódio que ela viu, uma das palavras foi falado, olha, coloque o Senhor nessa prática de estudo, no seu cronograma de estudos. Olha, nós começamos a buscar ao Senhor. Se realmente era isso que o Senhor queria no exterior, e também foi juntando todos os episódios, foi respondendo tudo. O Senhor deu uma bênção, que ela foi aprovada em medicina aqui no estado mesmo. Amém, glória a Deus. Ela não precisou mudar. Ela falou, olha, como que o programa me acalmou. A minha filha estava aflita, a gente costuma dizer que quando o filho está aflito, o pai vai ficar muito mais aflito, né? Vai se maximizar na vida dos responsáveis. Então, uma das experiências que nos tocou foi essa aí, das famílias também, principalmente na região da Serra, na região onde eu atuo enquanto professor, procurando, olha, meu filho vai fazer a prova do IFES, vai fazer o Enem, como que devemos fazer? Alguns jovens me procuraram, eu sempre acompanho os jovens na prova do Enem. E aí, alguns me conhecem por aula online, alguma coisa até pelo programa, eles falaram, professor, você viu que a igreja toda agora está orando por nós, porque foi solicitado na EBD, o pastor José pediu que os pastores orassem. Como que eles foram mais tranquilos realizar essa prova? Não é? Faz muita diferença. Eles sabiam que tem uma igreja orando por eles. Porque às vezes o jovem, ele tinha essa mentalidade, olha, isso aqui é os estudos, isso aqui é as coisas do Senhor. E ele entendeu com os programas que ele pode colocar o Senhor nos estudos. Até uma jovem que ia fazer uma prova do IFE, ela colocou no cronograma dela a oração. Ela precisava disso aí. Ela tinha mentalidade, ela até tinha conversado comigo, olha, eu tinha mentalidade de deixar algumas funções porque eu estava muito preocupada, mas no meu cronograma de estudos, até apresentei, ela me apresentou ali o período de oração, o período de estudo, do louvor, né, o período de dedicação ao Senhor. E ela falou, aquilo me trouxe paz, de saber que eu posso orar, de saber que eu posso buscar ao Senhor. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu trabalho no pré-ENEM digital com todos os alunos da CEDU, né, da escola daqui do Espírito Santo, e nós estávamos conversando no finalzinho mesmo sobre algumas aflições, sobre algumas coisas. Uma jovem
como a gente tinha mais de 100 alunos online, ela mandou um link ali. Quando eu fui ver aquele link, era sobre a questão das escolhas profissionais. Ela mandou, olha, se vocês estão preocupados com a escolha profissional, veja esse link. Então, como que os próprios jovens entenderam que aquilo ali fez bem a eles, que aquelas palavras fizeram bem, eles estão compartilhando. Então, é muito bom para nós entender que o jovem, olha, o Senhor vai me abençoar nos estudos. A Universidade Federal também é para nós. Às vezes tinha aquele medo, né? Nós que já passamos pela Universidade Federal, enfrentamos esse medo, como vai ser? Mas saber que o Senhor tem essa bênção para nós, saber que nós podemos buscar ao Senhor. Então nós vemos, tanto por parte da família, desse acompanhamento, de estar mais presente, de estar ali mais próximo ao aluno. Mesmo que ele chegou no ensino médio, essa mãe falou, olha, eu acompanhei minha filha desde o 6º ano. Depois do 6º ano ela começou a andar sozinha, mas depois eu percebi que eu precisava estar ao lado, porque ela chegou no período de escolhas profissionais e eu deixei ela sozinha. Não, você vai escolher, depois você me fala. Ela pensou que estava aflita, mas aí ela teve o amparo do Senhor, foi aprovado, os nossos alunos tivemos bons resultados e vamos colher vários resultados, porque eles entenderam que eu preciso colocar o Senhor na minha prática de estudo, no meu cronograma de estudo, seja para o IF, seja na escola comum, nos anos finais agora, o pessoal está terminando, né, indo para as férias, mas de ter esse acompanhamento, tanto espiritual, nós precisamos desse acompanhamento espiritual. E as próprias igrejas começaram a compartilhar isso aí. Na nossa igreja mesmo, um grupo de jovens chamou, depois de uma reunião que fizemos no Manaim de Carapina, né, com um grupo, e ela falou, olha, eu estou perguntando todo mundo da minha igreja qual é a sua profissão. Eu comecei a perguntar, porque ela estava indecisa, você faz o quê? Ah, eu sou empresário. Mas como? E os irmãos podem compartilhar, isso é bom para o jovem, entender que aquele obreiro que está recebendo ele ali no portão, às vezes é um advogado, às vezes é alguém que não fez um curso superior, mas tem uma habilidade para empreender, e ele vai buscando isso aí, porque o nosso povo também tem história para contar, tem currículo para contar. A gente costuma falar os currículos, né, das formações, mas se você pegar dentro da igreja, tem currículo de vida, história de vida, que os jovens estão aproveitando isso. Então eles conseguiram fazer o link daquilo que é o programa e colocar no dia a dia deles. Às vezes a gente está muito conectado com as coisas das redes sociais e pouco conectado com as pessoas que estão tão próximas e podem nos dar um suporte, uma orientação. Então acho que o Erle chama atenção para esse despertamento em relação a quem está no nosso redor, está nos acompanhando, tem um desejo de orar por nós. Tão importante quanto ouvir os irmãos que estão próximos a nós é ter um horário marcado com o Senhor. É a unidade do corpo. Não é? Então, tem um horário de oração, de louvor, de leitura da palavra, que o Senhor nos trará descanso. Geralmente no final do ano nós estamos um pouco cansados e quem está cansado tem que descansar. E a palavra do Senhor diz, vinde a mim, vós que estás cansados e oprimidos, Ele não quer ninguém sobrecarregado. Ele alivia todo cansaço, toda dor e nos dá força, ânimo para um novo ciclo, não é? Isso aí. Graças a Deus. É importante a palavra que o Erlen trouxe, que nós vivenciamos isso no decorrer do ano sobre o equilíbrio que Kézia complementou, né? O equilíbrio de buscar ao Senhor e de estudar. Nós fomos falando no decorrer desses programas sobre esta necessidade. E aí o Erle teve um adolescente lá da igreja que me procurou antes do resultado final da prova do IFES, e ele estava classificado, e ele me disse assim, não, tia, mas se eu não for chamado agora, eu entendi que eu tenho que estudar um pouco mais. Eu falei, gente, eu falei com os pais, essa serenidade, como né? que ele está e confiança no Senhor. Então, assim, foi um adolescente que esteve conosco no Manaim de Serra, ele é de uma igreja em Cariacica, foi com o pai no Manaim de Serra, né? Estava buscando as orientações que o grupo, que os professores que vieram conosco, que tinha uma grande experiência, né? O Erle falou sobre isso, né? Nós trouxemos convidados todos com uma bagagem muito grande, porque nós queremos que os nossos adolescentes, os nossos jovens estudem, né, tenha uma condição digna nessa vida. E ele foi falando sobre isso. Eu falei, quão glorioso a gente vê no adolescente uma segurança no Senhor e saber que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Isso é muito bom porque às vezes nós, que vou entregar a nossa idade não, mas a nossa referência, a nossa referência às vezes era o professor na universidade, que às vezes não servia ao Senhor.
E às vezes você olha, ele é muito bom nisso aí, mas nisso não me agrada. Às vezes era uma outra referência em TV, alguma coisa. Hoje nós temos referência dentro da nossa igreja. Referência profissional, referência de busca dos estudos. E isso é bom que a igreja abraçou esse trabalho. A igreja sabe o momento que o jovem está passando, o momento que o adolescente está passando, até né, a questão da leitura bíblica. Hoje, como que você vê muito mais as crianças levando Bíblia para a igreja? Elas trocaram os brinquedos e estão levando a Bíblia, né? Estão levando, às vezes a Bíblia é pequena, mas elas estão utilizando isso aí. De entender que o Senhor está em todo o tempo. O Senhor vai estar com ele ali ainda nos primeiros passos da leitura. O Senhor vai estar com ele também para a escolha profissional. E também dentro de concurso, até essa jovem que queria ir para o exterior, ela ficou em paz. Ela falou, olha, sei que o Senhor vai estar comigo ali também. E eu vou colocar diante do Senhor a bênção do Senhor para a igreja também, porque ela passou aqui, né, na nossa região, para ela foi muito fácil. Então, como que os jovens estão entendendo, como que as famílias estão entendendo colocar o Senhor em primeiro lugar? Dentro dessa experiência que o Erle traz sobre os concursos, eu me lembro que um dia eu e Kézia estávamos entrando numa reunião com o pastor Jodeti lá no Manaim, e estava saindo um irmão, né, já varão, e aí ele falou bem assim, esse irmão acabou de me fazer um relato do programa. Ele assistiu a sequência dos programas sobre preparação para concurso, um dos nossos irmãos do Nordeste do país. E ele foi aprovado. Amém. E ele falou que um mesmo colega de trabalho dele fez esse concurso, mas não se preparou e não conseguiu aprovação. Então, assim, nós vemos os frutos de como que, para além, né, o nosso objetivo inicial estava ali nos adolescentes, os jovens. Nas crianças, e o Senhor, né? nas crianças, e o Senhor foi nos orientando a aprofundar esses temas, porque o Senhor conhece as necessidades, né, de todo o nosso povo. E foi muito glorioso, né, as experiências que nós compartilhamos com os irmãos. A Kézia também fez um relato sobre as redes sociais, e aí nós chamamos a sua atenção, porque as demandas do Grupo Organização e Método, elas têm crescido, né? E você tem nos acompanhado nas redes sociais? Temos no Instagram, @icm.organização e método, e ali nós sempre trazemos uma palavra de esperança, de encorajamento, de orientações para as famílias com base bíblica e científica. Também participe conosco no seminário Unidos em Família no próximo mês, em janeiro. Em fevereiro, estaremos no Manaim. E lá no Unidos em Família, na Feira de Ciências, nós temos um estande de jogos e brincadeiras com diversão educativa para os pais e filhos. E essa diversão vai trabalhando o cognitivo. Nós vamos sempre conversando com os pais o que é esse jogo, o que é essa brincadeira está trabalhando nas crianças, além de unir, de aproximar as famílias. Então, esse trabalho das redes sociais e do estande também é possível porque nós contamos com uma equipe. A nossa irmã Camila Costa, que está aqui conosco, a Camila Ribeiro, a Edivânia, o Guilherme, a Nilda, sempre estão conosco neste processo. E Camila, você, né, está conosco, faz aí um ano de muitos desafios, mas também foi de muita vitória. Né? Camila e Edivânia, nós temos uma experiência, quando elas entraram no grupo, elas eram uma tarefa para mim e para a Kézia. A gente falou assim, vocês vão trabalhar conosco e a gente vai orar por vocês. E logo elas fizeram a lista, né? Dos motivos de oração. Dos motivos de oração. A Camila disse, eu quero engravidar, né? Eu quero ter um filho, eu desejo ter um filho. E a Edivânia nos disse assim, eu vou casar este ano. Só oração fácil para mim e para a Kézia. E aí nós fechamos o mês de outubro, que é o mês de aniversário da obra do Senhor no nosso meio, com essas duas grandes vitórias, né? Camila nasceu Levi, vai falar um pouquinho. Edivânia se casou, então nós estamos juntos em oração. Foi uma bênção, né? Quando eu estive aqui no outro episódio, eu já estava grávida, mas eu comecei em janeiro, né, nesse trabalho com vocês, e assim, essa é a primeira experiência, porque primeiro tem que chegar na nossa vida, né? E aí eu recebi essa bênção porque era algo que me angustiava, tinha tudo ali por trás, um tempo passando, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? E o Senhor me despertou o quê? Que eu tinha que servir. E aí a gente estuda, a gente fala, vou usar isso aonde? Porque só a profissão, no automático, eu falei, onde eu vou usar isso na obra? E aí surgiu a oportunidade, Kézia,
para não entregar a idade, foi minha professora na UFES. Gente, vocês estão numa situação comecei difícil hoje. O Comecei muito jovem. Entregar a idade. Não vou falar quantos anos de formado eu tenho para não fazer cálculo. Obrigada. Gente. E aí nisso a gente conversou, eu super animada, né? Eu quase não sou agitada, segundo dizem. Eu quis essa experiência e foi muito bom, porque no que eu entreguei a minha vida para servir, o Senhor cuidou do resto. Amém. Aí eu estive no stand do Unidos em Família e eu até brinquei, falei, eu queria vir para cá, tem que ter filho. Eu já estava grávida quando eu fui pro stand, trabalhei, tá? Naquele stand. Muito bom, as famílias ali com seus filhos e aquilo tava, né, assim, uma alegria e dava um pouquinho de tristeza. Falava, poxa, eu não tenho ainda. E já tava o Levi aqui quietinho, só esperando a hora de aparecer e vendo ali os pais com os filhos, tirando um tempo de qualidade, interagindo, os pais ficando felizes com as conquistas dos filhos, porque os jogos ali direcionados, trazendo dúvidas, demandas, crianças ali, a gente tinha crianças, né, tem uma criança autista que esteve no stand com a avó, isso me marcou muito ali, ele brincando, interagindo, e aquela avó ali radiante, porque o neto estava ali interagindo, algo que, pelo que eu entendi no momento, não tive muita E com oportunidade. brilhantismo, né? Exatamente, mas que você vê que era uma criança que não tinha essa interação em outros ambientes, e ali ele estava, né, familiarizado, que foi uma vitória para aquela família ali, e teve outras, né, crianças ali que vinham e brincar, e brincava comigo, e daqui a pouco vou buscar meu pai, e trazia o pai junto, e ali, olha que legal, e aquela interação. Então, assim, esse tempo de qualidade, essa preocupação de estar junto ali, né, trabalhando também habilidades, né, porque a brincadeira direcionada. Então, ali a experiência do stand foi excelente. E aí, o Instagram, né, é ressignificar o uso da ferramenta, porque ali no Instagram, à medida que a gente foi movimentando a página, mais famílias foram passando a seguir, o conteúdo foi sendo divulgado, e aí começaram a vir as demandas. E aí foi interessante, porque trabalhando junto com o Fernando, pegava mais com o Fernanda, tá, Kézia? Mandava mensagem mais com a Fernanda. Como que a gente vai responder isso para a família? E aí eu me colocava no lugar daquelas famílias, falava, o que eu vou responder aqui? Senhor, me dá uma direção. Então, assim, aquilo que foi para mim uma promessa de profissão da parte do Senhor, eu vendo isso agora, usando na obra, né? Trabalhando para o Senhor, e aí tendo ali no Senhor a sabedoria para responder, porque não é só técnica, né? A gente precisa ter ali a direção do Espírito Santo para que ajude as famílias de forma prática, mas sem deixar aquilo que é a nossa principal alicerce, que é a palavra do Senhor, que é viver em espírito, que é a vivência no corpo, para orientar. Então, o uso do Instagram ali foi uma experiência muito interessante para mim, pessoalmente, porque até então a ferramenta eu não via ela dessa forma, apesar de saber que ela tem usos muito inteligentes, mas a bênção recebida, ver pessoas que procuram, irmãos que procuram com angústias, e a gente poder trazer algo que os ajude, e o Senhor nos dá essa bênção de ter a palavra, de ter o direcionamento, e trabalhando em equipe também, porque eu não sabia, ou então eu pensava, não, é isso aqui mesmo? Fernanda, o que a gente pode responder? E ter um episódio para indicar, porque vai ter uma orientação prática, uma palavra, né? E muitos ali ficarem mais tranquilos, porque tinha famílias que escreviam assim, meu filho não quer estudar, o que eu faço? Meu filho não quer ler, eu não consigo, né? Respondendo as enquetes ali que a gente fazia, e a gente conseguir ir produzindo conteúdo para que a gente pudesse dar sugestões para ajudar essas famílias. Então essa unidade do corpo, usando todas as ferramentas disponíveis para nós, foi uma bênção. Eu fui muitíssimo abençoada estando nesse trabalho, quero continuar ano que vem. É isso aí, nós contamos com você. Eu lembrei aqui, você falando das demandas das famílias, de um episódio que eu já tinha gravado alguns de acompanhamento escolar, né? E aí a Kézia me passou mensagem segunda-feira à tarde. Denise, desci do Manaim, você deu uma revelação para gravar um episódio sobre dever de casa. E eu lembrei de você me ajuda com isso, vamos gravar hoje à noite. Traz ali o que você puder de conhecimento, de experiência para a gente socializar. Então, isso que você coloca da rede social e do espiritual, o Senhor governando Exatamente. o trabalho, dando direcionamento do que as famílias precisam ouvir através deste trabalho aqui. Então, é muito gratificante e é bom, né? Eu fico feliz de participar, de contribuir. Edifica a e nossa de vida, sentir o Senhor direcionando, porque é para o povo de Deus. Então, vamos falar de dever de casa? Vamos falar de rotina, vamos falar de leitura bíblica, vamos trazer experiências de concursos. Então é maravilhoso a gente sentir o Senhor direcionando esse programa. Porque nós não sabemos a demanda do outro, né, a necessidade do outro, mas o Senhor conhece o íntimo. Então aquele episódio ali que pra gente é para uma demanda X,
alcançou uma família, uma mãe angustiada, uma avó que cuida do neto de uma forma muito maior do que a gente entende. Então isso está para além do técnico, está para além do nosso conhecimento, nós estamos todos aqui em professor. É o Espírito Santo de Deus agindo e o Senhor honrando aquilo que é o nosso chamado na profissão, mas que também podemos usar nessa obra. Nós temos uma playlist também no YouTube em que tem todos os programas gravados, completos, e o Instagram, na orientação que nós recebemos, foi uma forma de estar mais próximo das famílias no sentido de ser um veículo de comunicação. E quando a Camila fala, né, das demandas que os irmãos trouxeram para nós, é isso, as necessidades. E aí me fez lembrar, Camila, de uma irmã que entrou em contato conosco assistindo os recortes dos vídeos, dos episódios. Ela disse assim, eu gostaria de ir em uma igreja de vocês. E aí eu disse assim, irmã, de onde você é? Ela falou, eu sou do interior de Pernambuco. E aí nós entramos em contato com o pastor Josias nos deu o telefone do pastor mais próximo da cidade dela. Passou assim 15 dias, o pastor nos mandou a foto que os irmãos foram buscar uma jovem. Uma bênção, né? E ela passou a frequentar ali com os irmãos. A igreja, 40 quilômetros. A igreja mais próxima da casa dela. Então, é um veículo em que nós temos divulgado, né? Além das orientações para os pais, mas também aquilo que é o nosso alicerce, que é a palavra do Senhor, a promessa de que Jesus vai voltar, uma bênção para as nossas vidas. Uma bênção porque antes, até 2024, esse trabalho ele tinha um formato de aulas. Eu gravava aulas, Fernanda gravava aulas, e a orientação dos irmãos aqui da rádio, né, da equipe de direção, William, pastor Ian, pastor Josias, é que o formato fosse ampliado. E essa ampliação para conversa com todos vocês enriqueceu muito o trabalho, porque nós nos sentimos numa equipe com os irmãos que aqui estão e numa outra equipe com os irmãos que estão compartilhando conosco as suas experiências no Instagram. Então nós temos Guilherme, que é um jovem de Minas Gerais, que nos ajuda também no Instagram, que tanto contribui para que esses cortes sejam divulgados. E quero aqui destacar a experiência também de Camila. Camila veio para um Unidos em Família, no stand conosco, e ela falou, eu queria, como você, né? É uma outra Camila. Ela falou, eu queria viver uma experiência no Unidos em Família com o meu filho, porque eu sei que ele já nasceu, ela estava em processo de adoção. E no seminário seguinte, no meio do ano, ela estava com o filho. Está trabalhando conosco. Então nós estamos aqui vivendo de experiências de fé, de oração, a oração que vai aonde nós não podemos ir. E a respeito dessas diferentes experiências que nós temos compartilhado, nós fazemos aqui cronogramas, planejamentos, e o Senhor vai dando outras direções. E aí na conversa com os irmãos, outras demandas também vão aparecendo. Nós destacamos aqui a experiência também da escrita dos nossos 2 livros, Organização e Método, que nós convidamos aqui os irmãos a conhecer. Está disponível na Livraria do Manaim e também no site. E o primeiro livro, ele teve a edição reelaborada, era um livro da capa azul, Educação dos Filhos no Caminho. Agora ele vai aparecer com essa capinha amarela que os irmãos estão vendo aqui. E o segundo livro chama-se Educação dos Filhos na Era Digital, é esse, da capinha vermelha. E nós queremos conhecer as experiências que você também pode compartilhar conosco, vividas nesses diferentes episódios que nós compartilhamos. Nós sabemos que a nossa igreja atualmente tem muitos episódios, cumpre uma função muito importante, espiritual e prática. Temos mais de 40 programas com diferentes temáticas, mas nós aqui queremos ressaltar a alegria de aprender junto com vocês o que o Senhor nos confiou como trabalho, né? A família é um projeto muito precioso, é grandemente afrontado nos dias atuais, mas nós cremos que a Bíblia é a nossa direção segura para tudo que precisamos nesses tempos de incerteza. Então, se nós podemos trazer aqui uma palavra para você, não desista do seu filho, da sua família, do seu relacionamento conjugal, da educação dos seus filhos, porque a experiência de recompensa como essas que nós estamos aqui relatando é grandiosa. Vermos famílias que rompem gerações com a bênção do Senhor. Amém?
Amém. Amém. E Kézia, para o próximo ano nós temos um tema que nos acompanhará, que é a educação dos filhos com amor e limites. É um tema que o Senhor tem nos orientado, um tema que tem uma repercussão muito grande nas demandas pelo Instagram, necessidade, de nós educarmos os nossos filhos, entender que dar limites também é amar os nossos filhos. Então o Senhor tem nos dado essa orientação, você que está conosco irá acompanhar, porque esse é o desafio de muitas famílias, mas nós também venceremos juntos, com você que compartilha conosco suas experiências, com os irmãos que traremos para essas conversas. E nós já vamos aqui nos despedindo e sempre muito agradecidos aos irmãos. Camila, a paz do Senhor. Pai do Senhor. Muito obrigada pela presença, irmão. Sempre vem. Werlen, paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Denise. Paz do Senhor. Obrigada pelo convite. Uma grande alegria nossa recebê-los, nesses episódios no decorrer deste ano, saber que vocês participaram conosco, sobretudo em oração, Amém. pelos Amém. programas, para a direção segura do Senhor para as nossas famílias, que esse é o nosso objetivo maior, né, Kézia? Verdade. E Kézia, paz do Senhor. Paz do Senhor, nós nos despedimos Grande deste ano, de É trabalho. isso aí. mas recomeçamos um novo ciclo no próximo ano, né? Paz do Senhor, irmãos. Glória a Paz do Deus. Senhor, Fernanda. Paz do Senhor. E a você também que nos acompanha. Esse foi um ano de muito trabalho, de muito investimento e também de muitas vitórias. Nós temos certeza de que os desafios nos fortaleceram, não é verdade? E não será diferente no próximo ano. Então, como pais, nós seguimos orando junto com os nossos filhos, no caminho em que se deve andar, ensinando a semear a preciosa semente e a servir ao Senhor de todo o coração. Nós seguimos firmes juntos neste precioso trabalho de cuidar das nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.